Olá, alunos do quarto ano. Olha nós aqui gravando aula com vocês com tristeza, porque a gente preferia estar dando aula presencial. Mas diante da situação do Brasil, eis-nos aqui, a vida continua com confiança, com certeza, e vamos dar continuação à nossa aula de moral social. Vamos, como fazendo todos os dias, vamos nos colocar na presença de Deus e rezar, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude a bem preparar essa aula, que nos prepare para bem viver no nosso mundo e para ser sinal nesse mundo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como fazemos em todas as aulas, sempre eu pergunto para vocês que assunto chamou a atenção nesta semana sobre aquilo que nos poderíamos trazer como luz ou preocupação para a nossa disciplina de doutrina social da Igreja. Com certeza é esse vírus que está assolando o mundo e que assola também o Brasil. E a gente vê os nossos bispos, as autoridades civis, as autoridades sanitárias, todas preocupadas para conter a propagação do vírus. E a gente vê o que está acontecendo. Diversas ações estão sendo tomadas no sentido de preservar a vida, cuidar da vida em todos os sentidos, como nós sempre falamos que é motivo e ação da doutrina social. Cuidar da vida nascente, cuidar da vida durante toda a sua existência e cuidar da vida no seu declínio final, até o momento da morte. Neste momento a gente vê muitas situações, autoridades que se preocupam, autoridades que não se preocupam, a igreja que tenta organizar os fiéis para que tenham a fé em Deus, que se organize. Então a fé é presente nesse momento, mas uma fé que vai se iluminar, vai buscar a orientação das autoridades, da ciência, aquilo que a ciência nos diz. E a igreja orienta o seu povo, até com muita tristeza, há igrejas fechadas, estamos rezando, a igreja não deixa de rezar, mas para que o povo aprenda, tome consciência que aquele mínimo de contato vai ajudar o vírus a não se espalhar. É assunto de doutrina social? É porque diz respeito à nossa vida. É porque diz respeito à vida do conjunto. É porque diz respeito à economia do nosso país, do nosso estado, diz respeito até à nossa economia pessoal, familiar e pessoal. E também a fé, nessa hora, ela entra para dar a força, para nos ajudar, para nos manter no horizonte da esperança, de quem confia em Deus. Então, que esse vírus que está chegando aí, aqui no Brasil ainda não está no seu pico, e a gente espera que ele não faça tanto estrago. A gente tenta se preparar para passar esse tsunami que vai passar nas nossas vidas, mas que esse vírus nos ajude a entender que aquilo que a doutrina social fala, desde quando o Papa Leão XIII escreveu a primeira encíclica. Nós devemos cuidar da vida de todos. De nada adianta ter alguns ricos, ou alguns que podem, alguns que têm plano de saúde, que têm casas bem cuidadas, que têm todas as possibilidades de se cuidar, se ao seu lado os seus irmãos não têm condições. Esse vírus vai igualar a todos de maneira especial. Nós somos todos, devemos cuidar de todos. E de maneira especial, nesse momento, nós temos que cuidar dos idosos, que
que é o maior grupo de risco. E mesmo que um de nós, nessa cadeia toda, seja portador do vírus, vai levá-lo para os outros. Então, o mundo é uma pequena aldeia. É isso que a doutrina social nos ensina. Nós devemos cuidar uns dos outros. Todo o recurso que tem para um deve ser partilhado com todos. Toda a riqueza que tem para um deve ter também para todos. A condição de vida digna também deve ser para todos. Esse pequeno vírus, mortal para muitos, nos ajuda a entender a dignidade da vida humana e que nós estamos todos no mesmo patamar. Todos caminhamos na mesma direção. Que seja esta igualdade, esta fraternidade, esta solidariedade, aquilo que move o nosso coração e nos ajude a cuidar uns dos outros. E o que as autoridades nos ensinam nesse momento? Permaneça em casa. Evite contatos. O isolamento nesse momento é a melhor arma para reduzir o desenvolvimento e a propagação desse vírus. Que esta ação nesse momento do Brasil nos ajude de maneira concreta a olhar um dos momentos do nosso Brasil. Caminhamos para a nossa aula. Hoje nós caminhamos para a doutrina social da Igreja e eu vou ver com vocês o primeiro slide, né? O que é a doutrina social da Igreja? Está aí no desenho, vocês estão vendo a imagem do bom samaritano, aquele que vai ao encontro do irmão que precisa. A expressão doutrina social, ela foi usada pela primeira vez pelo Papa Pio XI, na sua carta encíclica, 40º ano, que ele escreveu em 1931. Essa doutrina social, ela já era antigamente usada, a expressão da prática, mas não exatamente esta expressão. Tínhamos práticas, a igreja já de longa data tem prática de trabalho social, de acolher o irmão, como diz a campanha da fraternidade esse ano, de ir ao encontro do irmão, ver a situação, aproximar de perto o que pode ser feito, sentir o sofrimento dos outros e, por fim, fazer alguma coisa, agir para minimizar o sofrimento das pessoas. A doutrina social, nesse sentido, ela foi usada para trazer uma prática social da igreja, mas ela não se confunde com nenhuma ideologia presente no nosso tempo. Também não se confunde com as doutrinas políticas que existem e que foi construída pelos homens. A doutrina social se fundamenta na experiência de Jesus Cristo. As ideologias estão aí, elas estão presentes nos países, nas sociedades, na igreja até mesmo, estão presentes no nosso meio. A doutrina social volta para Jesus e volta para o nosso mundo para ver aquilo que nós podemos fazer para suavizar e melhorar a vida das pessoas. O que é de fato a doutrina social? É esse conjunto de reflexões, de orientações, composto pelo magistério da Igreja Católica de longa data. E aí é um recolher todas as mensagens que já foram emitidas nesse sentido, faladas, todas as cartas, todas as encíclicas, as exortações, os pronunciamentos e as declarações que nós temos no magistério da Igreja, para nos ajudar a pensar nesta questão social do que vive o nosso povo nos diversos países do mundo. A doutrina ela sempre foi elaborada à luz da fé e da tradição da Igreja. O objetivo, orientar os fiéis a respeito da questão social em sua época, principalmente daquilo que implica a presença do homem na sociedade e no contexto que ele está vivendo, contexto nacional, contexto internacional. Nesse momento, o contexto que nós vivemos é esse momento político, a geopolítica mundial, que o coronavírus alterou para o mundo e está nos fazendo pensar. É um contexto nacional, ao mesmo tempo um contexto internacional. Tem questões econômicas? Sim. Tem questões psicológicas? Sim. Tem questões de religião? Sim. Tem muitas questões envolvidas. Então, a sociedade nesse contexto
e a defesa da vida e tratamento igual para todo mundo. A doutrina social, ela busca sempre o desenvolvimento integral do ser humano. Quando fala do ser humano integral, não é apenas de uma parcela do ser humano, a sua parte intelectual, a sua saúde física, a sua saúde espiritual, mas é todo o ser humano, toda a sua pessoa, e é também para todos os homens. Não importa religião, nem raça, nem cor, o desenvolvimento humano para todas as pessoas, todos os homens de boa vontade. Esta reflexão nós a vemos recentemente na Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, no número 8, mas ela faz uma referência a uma outra encíclica, a Populorum Progresso, número 42, que foi editada pelo Papa Paulo VI. Então, buscar o desenvolvimento integral de todo o ser humano, e aquilo que é produzido para o homem que seja para todos os homens também. Não pode haver exclusão. Assim, o ensino da doutrina social ele tem duas funções. Primeira, de anunciar. Segunda, de denunciar. Anunciar uma visão global do homem e da humanidade nesse contexto. O homem como um todo, como sendo um ser que está aí presente na humanidade, e é ele que deve cuidar de todos os seus semelhantes e também daqueles com os quais convive e também da natureza do mundo, a nossa casa comum, como tem nos falado o Papa Francisco ultimamente, principalmente a partir da Laudato Si e agora muito mais a respeito de toda essa reflexão que aconteceu no Sínodo da Amazônia. Segundo aspecto, denunciar o pecado da injustiça e denunciar a violência que de vários modos está presente nas nossas sociedades. Quando nós olhamos o nosso mundo com um olhar crítico, a gente vê essa injustiça, o pecado humano que tira ou desqualifica, tira a vida das pessoas, desqualifica muitas pessoas. Nem tudo é garantido para todos. Por outro lado, nós vemos esse pecado da injustiça que gera violência e está presente na nossa sociedade. Violência de muitas maneiras. Desde o quanto ganha uma pessoa que trabalha horas e horas a fio, desde aquilo que ela pode consumir, alguns que consomem muito, outros que consomem pouco, desde violências físicas, principalmente com as mulheres, com as crianças, com os que podem menos, os negros. Também outras situações de conflito que estão presentes e que geram muita violência no nosso mundo. O Papa Francisco tem denunciado constantemente um tipo de violência que é contra aqueles que migram de uma situação para outra. A mobilidade humana. Quando a pessoa muda o seu lugar, é porque lá onde ela está não está conseguindo viver, não está vivendo com dignidade. E quando ela vai para outro lugar, ela procura uma esperança na vida. E hoje, o egoísmo da sociedade sempre tem gerado violência, nem sempre acolhe as pessoas que mais precisam, nem sempre acolhe aqueles que estão precisando se mover de um lado para outro. Podemos denunciar também aqui, lembrando, nessa palavra da doutrina social, uma violência do nosso tempo, na mobilidade humana, e que está lá presente na campanha da fraternidade desse ano 2020. Quantas pessoas no nosso país precisaram mover-se do seu lugar, do seu habitat, porque não conseguiram mais viver por causa do desemprego, por causa de não conseguir pagar as suas contas, as suas dívidas, nem água, nem luz, porque não conseguiu viver com dignidade, teve que sair da sua casa. E para onde foi? Para as ruas. Aumenta e aumenta de maneira assim, geométrica, mais do que matemática, o número de famílias, de pessoas, de irmãos nossos que estão vivendo em situação de rua, nas grandes cidades, e começa até nas cidades de menor porte, espero que ainda não esteja nas pequenas cidades. Então, como não denunciar a doutrina social da igreja? Ela tem essa missão de anunciar essa visão global do homem, mas denunciar aquela injustiça que está presente ali na nossa sociedade.
É bem verdade que a doutrina social poderá encontrar alguns pontos de concordância ou de discordância com as ideologias, ou até mesmo com doutrinas políticas, econômicas e sociais, porque o nosso mundo ele não vive sem essas ideologias. Elas estão presentes nas esferas de poder, nas estruturas, nas diversas situações do mundo, países, ideologias. Estão ali presentes. As doutrinas políticas estão presentes. E nós não temos uma só doutrina, não temos uma só ideologia, não temos só uma visão econômica. Então, tudo isso no jogo social, na macroeconomia, na geopolítica do mundo e de um país, ela gera concordância, discordância. Então, a doutrina social da igreja, e muitas vezes ela vai estar em concordância ou discordância com um ou outro ponto daquele que está na ideologia ou na doutrina política que no momento está presente num país. Principalmente quando essas doutrinas, ideologias ou economias, quando elas buscam a verdade e a construção do bem comum. Pode ser que elas estejam de acordo com aquilo que a igreja defende e acredita. Então, se há um acordo, a igreja com certeza e a doutrina social haverá também um acordo com essas doutrinas. No entanto, nós vemos em toda a doutrina social da igreja que ela vai sempre denunciar aquele país, aquela ideologia, aquela doutrina, toda vez que ela se afaste desses ideais do bem comum, da busca da verdade. A gente vê essas informações e podemos buscá-las de maneira mais profunda no escrito, no documento de Francisco Borba Ribeiro Neto, que é o professor e coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC de São Paulo. A doutrina social também nos ensina o Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, na carta encíclica Centésimos Anos. A doutrina social da igreja, ela vai estar situada no cruzamento da vida e da consciência cristã com as situações do mundo e exprime-se no esforço que nós, os indivíduos, que nossas famílias, que os agentes culturais e sociais, que os agentes políticos e que os homens de Estado realizam para dar forma e aplicação na história desta cultura, deste caminhamento. Então, sempre a vida, a consciência e as situações que estão acontecendo no mundo. Então, ali, nesse cruzamento, se encontra a doutrina social da igreja. Diante das situações, diante de tudo que aquela geopolítica produz, que aquele mundo produz, que aquela sociedade produz, a consciência cristã de fazer o que é certo, de distribuir para todos, e ali o benefício que é gerado para todos. Assim, o Estado é aquele que deveria aplicar a justiça e a distribuição para que todos vivessem bem naquele contexto. Ali, a doutrina social da igreja se faz presente. Se é para nos ajudar a compreender de maneira especial as cartas que nós tivemos e que nos ajudam a entender esse corpo da doutrina social da igreja, está aí nesse quadro. A Rerum Novarum, que foi escrita em 1891 pelo Papa Leão XIII. Esta carta é praticamente a primeira que, diante de um contexto de injustiça mundial, o Papa abre horizontes e ele questiona a igreja, ele questiona o mundo, ele questiona essa distribuição de riquezas que nós estamos produzindo, porque ela não está gerando riqueza para todo mundo. E é preciso que a riqueza, que o bem comum, que aquilo que é produzido seja distribuído igualmente para todos. Papa Leão XIII escreveu a sua preocupação em 1891. Dali em diante, de tempos em tempos, na evolução das questões mundiais, para melhor ou para pior, para avanços tecnológicos, para avanços em todos os aspectos na vida humana, os papas e o magistério da igreja, em outros níveis, também têm colocado algumas preocupações. Tem atualizado as preocupações da Carta Rerum Novarum. Assim, em 1931, o Papa Pio XI escreveu a 40º ano para nos ajudar.
E depois ela foi atualizada de novo em 1961 pelo Papa João XXIII, que escreveu a Mater et Magistra, Mãe Mestra, que volta também de novo a renovar e atualiza para aquele contexto social, que teremos oportunidade de estudar cada uma delas no seu devido tempo. João XXIII ele escreveu logo depois, em perigo de guerra e tudo mais. Em 1963 ele escreve a Pacem in Terris, também voltando àquela preocupação e trazendo para o momento presente. O grande documento que nós temos da doutrina social é aquele produzido pelo Concílio Vaticano II, que foi um longo tempo de estudo, de orientação, luzes que a Igreja recebeu, e em 1965 foi publicada Gaudium et Spes, né? Alegria e esperança do mundo diante dessas transformações que vivemos. Em 1967, o Papa Paulo VI, olhando o progresso do mundo, ele escreve a Populorum Progressio, também voltando a renovar e atualizando para aquilo que nós vivíamos naquele momento. E de alguns anos depois, em 1971, o mesmo Papa Paulo VI, Santo Paulo VI, escreve a 80ª Advenias, na mesma situação, atualizando as preocupações. O Sínodo dos Bispos, em 1971, no mesmo ano, produz um documento chamado Justiça no Mundo. Um mundo em conflitos, um mundo com avanços tecnológicos, um mundo que está avançando, mas a justiça que deve estar presente. Em 1975, uma luz foi dada para o mundo. Paulo VI escreve a Evangelii Nuntiandi, que nos ajuda a olhar o mundo, e ela ainda precisa olhar o mundo de hoje. A Evangelii Nuntiandi nos ajuda a ver e a rever o mundo, a nossa ação pastoral, a nossa presença nesse mundo. Em 1981, Papa João Paulo II atualiza toda essa preocupação da doutrina social, escrevendo a Laborem Exercens. Em 1987, a Sollicitudo Rei Socialis. Em 1991, Centésimos Anos. E em 2001, Novo Milênio Neunt. Todo o Papa ele viveu muito tempo e viveu contextos diferentes que esteve na nossa sociedade, na sociedade mundial, e de tempos em tempos ele atualiza esse pensamento, essa preocupação da Igreja diante das questões sociais, para que se cuide do ser humano, para que se defenda a justiça, para que haja a partilha de igualdade e que se defenda a vida em todos os lugares. Recentemente, o nosso Papa Emérito Bento XVI, em 2009, escreve Caritas in Veritate, esse mesmo sentido de atualização para o nosso tempo, diante de uma sociedade totalmente preocupada com o hedonismo, uma sociedade relativista. O Papa nos mostra a verdade nesse mundo de hoje. E muito mais recentemente, o Papa Francisco, nosso Papa atual, ele nos brinda a nós, o mundo, e esta carta que ele escreve, ela tem uma unanimidade no mundo todo. Laudato Si. Laudato Si. Essa carta que faz olhar a natureza, faz olhar o mundo como a nossa casa comum, a casa que nós devemos cuidar. De tudo aquilo que nós produzimos, de nada adianta se nós estamos destruindo a Terra, o nosso planeta, a nossa casa. E um olhar preferencial foi para a Amazônia, para o pulmão do mundo. Que nós possamos ter presente essas cartas, essas encíclicas, nós as estudaremos oportunamente, cada uma naquilo que diz respeito, o pensamento próprio, o contexto em que viveu e por que os papas a escreveram naquele determinado momento. Aí nós vemos os nossos últimos papas, aqueles que escreveram essas cartas. Não basta simplesmente conhecer esses documentos da Igreja, esses documentos que nós vamos ver um a um, né? Isso não é o suficiente. O estudo da doutrina social da Igreja, ele nos coloca diante de uma tarefa existencial, que ela é muito mais exigente e que vai nos levar a desafios na nossa vida. Qual é esse desafio? Qual é essa implicação?
Nós que estudamos a doutrina social, nós temos um objetivo: recriar em nosso dia atual, em nossos dias atuais, diante dos problemas que nós temos hoje, diante das alegrias, diante das esperanças, recriar aquela dimensão, a geopolítica da boa nova do tempo de Jesus, da boa nova que Jesus anunciou. Ou seja, toda a doutrina social da igreja, todos os documentos sociais da igreja, na sua época, eles olharam o contexto que estava vivendo. Para nós hoje é a mesma coisa. Olhar os problemas candentes da sua época, olharam para Jesus, o que Jesus vivia naquele contexto com o seu povo, como ele anunciou a boa notícia e como ele traz aquela preocupação para o nosso tempo de hoje. Atualizar a boa nova de Jesus naquele contexto social, naquele contexto de crise, naquele contexto que nós estamos vivendo hoje. Acima de tudo, para ser a esperança, para ser aquela boa notícia que Jesus deu, para reerguer o ser humano, para dar vida ao ser humano, para curar o ser humano e para devolvê-lo de pé como construtor da sociedade nova, a civilização do amor, o reino de Deus. Eis aí o nosso desafio de todas as épocas. Atenção! 2 documentos são bases para o nosso estudo. Está aí no painel, pode acompanhar. Em 1963, o Concílio Vaticano II, que foi essa luz que abriu para a igreja para rever esse adiantamento que nos fez atualizar todo o nosso estudo, as nossas preocupações, olhar o mundo de hoje e com esperança, e dar um sinal para esse mundo de hoje. E em 1998, esse documento ao lado, a doutrina social da igreja. Orientações para o estudo da doutrina social da igreja, que foi produzido pela Congregação para a Educação Católica. E é importante esse estudo, porque ali ele determina tudo aquilo que é o pensamento da igreja. Ele ajunta, ele traz para si todo aquilo que a igreja já fez e atualiza no nosso tempo. A partir daí, todo seminarista, todo padre precisa conhecer esses documentos. Todo seminarista, todo padre precisa compreender o que é o ensinamento social da igreja. Precisa compreender as preocupações do seu povo. Precisa voltar para Jesus. O ensinamento social da igreja, ele vai se originar do encontro da mensagem evangélica e das suas exigências éticas, com os problemas que surgem na vida da sociedade. O Evangelho, aquilo que é certo, o que é errado, e diante dos novos problemas que surgem. As questões aí presentes nesta sociedade, elas emergem e elas vão ajudar, vão ser a matéria para a reflexão moral que amadurece na igreja e sempre por meio da pesquisa científica. Não por causa da fé. A fé é importante, mas nós vamos buscar naqueles que nos ajudam a entender a sociedade em todos os aspectos, filosóficos, sociológicos, teológicos, para poder dar uma resposta adequada para esse mundo, sem deixar de lado os aspectos econômicos e outros aspectos que estão e que determinam a vida do ser humano, que estão presentes e fazem diferença na sociedade hoje. Então é por meio desta pesquisa científica, tendo presente aquilo que a teologia moral nos fala, o que é certo, o que é errado, tendo presente a mensagem evangélica, a boa notícia de Jesus e todas essas questões sociais, que é aí que vai circular todas as orientações do ensino, do magistério sobre a doutrina social da igreja. Inclusive, ele vai trazer presente a experiência da comunidade cristã. Em cada época, com seus desafios, ali tem a comunidade cristã que vive esses desafios. Às vezes de maneira melhor, às vezes com mais medo, mas em todas as épocas está ali a nossa comunidade. Vemos aí um desenho, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, alimentando alguém que precisava. Pode parecer uma simples ação, pode parecer uma ação assistencialista. É necessário ir a fundo quando o irmão está passando necessidade. Qual é a primeira coisa que devemos fazer? O que ele mais precisa naquele momento? A médio prazo,
O que pode ser feito para melhorar a sua condição de vida a longo prazo? O que pode ser feito para torná-lo agente de sua história, agente transformador da história na qual ele vive? Esta doutrina, que é a doutrina social, ela projeta-se sobre os aspectos éticos da vida, sem descuidar dos outros aspectos, os técnicos daquele problema que nós estamos enfrentando, e vai julgá-los, esses aspectos, vai abrir aquela situação a partir do critério moral. É necessário fazer o bem, é necessário ir em busca da verdade, é necessário promover a justiça, é necessário promover a distribuição de recursos para todos. Baseando-se sempre em princípios válidos, em princípios sempre válidos, a doutrina social da Igreja leva consigo julgamentos contingentes, já que se desenvolve em função de circunstâncias que estão encarnadas na história e que são dinâmicas, que mudam, mas a doutrina se orienta essencialmente para a ação e para a prática cristã. Então, em todos os aspectos, voltando para Jesus, olhando o mundo de hoje, buscando os argumentos que a ciência nos dá, a doutrina se debruça sobre os problemas que temos e vai procurar ajudar para que aqueles que estudam a partir do magistério, que encontram Jesus, procuram ter uma ação mais eficaz para promover o reino de Deus, para promover a sociedade justa e fraterna, para promover a solidariedade. E como nesses últimos tempos nos tem dito o Papa Francisco, para promover a misericórdia, aquele coração amoroso que sente o sofrimento dos irmãos. E porque sente, porque conhece a dor do irmão, é capaz de ir ao encontro e ajudar os irmãos. Da doutrina social nós temos 4 componentes e 5 características que eu vou mostrar para vocês agora, através de um gráfico. Primeiro, as exigências éticas derivadas da dimensão social do Evangelho. O Evangelho, se nós bem o vivemos, ele vai nos levar a fazer o bem e a justiça no dia a dia. Isso vai fazer com que a gente tenha uma atenção concreta com o ser humano que está à nossa frente. Quem vive o Evangelho, ele não pode dizer que não está prestando atenção, que não está vendo o seu irmão ao seu lado, à sua frente, que está passando necessidade. Quem vive o reino de Deus, vê o seu irmão. Quem tem Deus no coração, vê aqueles que precisam, que estão aos nossos lados. Tem alguns imperativos da realidade socioeconômica e da realidade política cultural no mundo em que vivemos. Faça isso, faça aquilo que é imperativo da nossa sociedade, ao mesmo tempo, para a doutrina social, vai se transformar na promoção da justiça. Faça o bem, promova a justiça, não deixe seu irmão injustiçado, dê o mínimo que todos possam viver, aquilo pelo menos com aquilo que é necessário, que precisa. A reflexão moral, ela vai confrontar a mensagem evangélica e vai confrontá-la com as situações históricas, aqueles acontecimentos diários, sejam eles da dimensão social, política, econômica, e vai promover 2 coisas, a evangelização e a ação. Evangelização e ação são 2 braços de uma mesma caminhada. Falar de Deus, falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, falar da bondade de Deus, do projeto que Ele tem, uma sociedade onde todos possam viver como irmãos, e nesta mesma sociedade nós temos que agir para promover este bem que a gente está pregando, que a gente está anunciando. E por fim, o 4º componente é a prática transformadora da igreja, a ação transformadora da igreja, que se traduz em defender o ser humano em todas as suas características, ou, como nós estamos falando ultimamente, desde a fecundação, lá no ventre da sua mãe, no seu nascimento posteriormente, durante todo o percurso da sua vida, com emprego, sem emprego, com fome, sem fome, rico ou não, na universidade ou sem universidade, em todos os aspectos, defender a vida humana.
mesmo aquela que está em situação de margem, que estão na periferia, que estão caídos nas muitas periferias existenciais da vida. Pode estar lá nas ruas das grandes cidades, pode estar dentro de um hospital, pode estar em qualquer situação, até mesmo dentro de nossas casas. Onde a vida humana está sendo discriminada ou não está sendo valorizada, ali é a ação para uma ação transformadora, para fazer aquela vida vir à sua dignidade, crescer naquilo que é o seu direito. Isso é a defesa do ser humano, em todos os aspectos, e inclusive até o final, a sua morte. Lá quando a gente está no final da vida, que precisa de todos os cuidados necessários para viver e viver com dignidade até o último suspiro, com tudo aquilo que é direito, hospital, médicos, anestésicos, uma internação, aqueles que nos cuidam, os nossos cuidadores, para viver com dignidade até o último suspiro. 4 componentes da história da ciência, 5 características da doutrina social da Igreja. Ação, atenção com o ser humano que está à nossa frente. Promover sempre a justiça. Evangelizar é agir no dia de hoje. Defender sempre o ser humano. Agora eu gostaria de convidar vocês para olhar de maneira rápida os evangelhos e aquilo que a doutrina social nos fala. Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas. Ao anunciar o Evangelho à sociedade em seu ordenamento sócio, político, econômico e jurídico, a Igreja olha lá nos Evangelhos e atualiza no curso da história a mensagem de Jesus Cristo. E ela busca colaborar na construção do bem comum, iluminando as relações sociais com a luz do Evangelho. Vamos traduzir isso numa outra maneira de falar. Os evangelhos foram escritos em contextos diferentes. Nós sabemos que cada um deles foi escrito para um público e a mensagem era específica. Nesse ordenamento jurídico, político e econômico, ele trazia a mensagem, que era a salvação, a mensagem de Jesus Cristo, e falou para aquele povo. Podemos lembrar de São Paulo, que ele aproveitou tudo para se fazer tudo para todos, ou seja, como os apóstolos, aproveitou toda a situação, todas as alegrias e tristezas e falou para aquele povo que estava à sua frente. A Igreja, quando vai falar da doutrina social, quando ela olha para o Evangelho, ela presta atenção como os nossos primeiros cristãos, os apóstolos, como que eles transmitiram esta mensagem de Jesus Cristo naquele contexto social. E ela procura trazer esse olhar para o nosso tempo de hoje, o olhar de Deus para aquela sociedade, e procura atualizar esta história, esta mensagem salvífica, para iluminar o ser humano de hoje, para que hoje, ouvindo Jesus, ouvindo o projeto de Deus, aquele que nos foi transmitido, o ser humano possa construir o reino de Deus, possa construir o bem comum, possa construir a partir de dentro de si esse ser humano melhor, e possa iluminar as relações sociais sempre com a luz do Evangelho. Nós vamos agora olhar 2 textos bíblicos que vão poder nos ajudar a entender melhor e isso que a doutrina social da Igreja nos fala. Está aí uma cena que a gente vê Jesus e os seus discípulos. O primeiro texto que eu vou pegar com vocês é de São Lucas. Jesus está num deserto à parte, e ele, sob a insistência dos discípulos, ele ensina a oração. Lucas 11, 1 a 4, e eu passo a ler aqui para vocês. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Está aí o primeiro texto que a gente encontra
Jesus, e ele pede para os seus discípulos para primeiro olhar a vontade de Deus, escutar qual é a vontade de Deus. Seja santificado o teu nome, venha o teu reino. Aquilo que é o que Deus pede e espera de nós. Depois ele olha para as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, aquele que é o alimento externo, o perdão dos nossos pecados, aquilo que deve estar presente para a purificação da pessoa, e também aqueles que nos devem. E Jesus nos pede para não cair em tentação. Jesus olha a vontade de Deus, Jesus olha a nossa necessidade humana e aquilo que nós mais precisamos para que possamos fazer a vontade do Pai. Viver bem consigo mesmo, viver bem com Deus e promover o projeto de Deus em nosso meio. No segundo texto, o evangelista Mateus, ele faz um breve resumo das atividades de Jesus. E aqui eu gostaria de me atentar com bastante carinho com vocês. O texto é Mateus 9, 35 a 38, e eu passo a ler nesse momento. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doença e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Daqui a gente vê a ação de Jesus. O Pai Nosso, em Lucas, ele rezava, ele entrava em sintonia com o Pai e ensinou os discípulos a olhar também os aspectos sociais e a purificar o coração. Aqui nós vemos que na prática, Jesus ele caminhava no meio das multidões. Se a gente fazer como nos ensina a prática inaciana, usar a nossa imaginação e caminhar com Jesus pelo Evangelho de Mateus, nós vamos caminhar com ele pelo povoado. Quem eram essas pessoas que ele se encontrou? Essas pessoas que ele curou de toda sorte de doença, toda sorte de enfermidades. Por que o povo estava doente? Era todo mundo? Não está falando de gente rica aqui, mas o povo. Quando fala do povo, a gente pensa nos mais pobres, aqueles que estavam vivendo em situações periféricas. E Jesus vai ao encontro dessas pessoas. E ele, onde ele vai, ele devolve a vida. Ele cura o corpo, cura a alma, cura o espírito. E mais ainda, o Evangelho nos fala que ele vai olhando e ele vê a multidão e ele tem compaixão. Jesus sente aquilo que elas sentiram. E ele passa o sofrimento que elas passavam. Porque ele diz que elas estavam cansadas, como se fossem ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que estão jogadas à margem. Mas onde estão aqueles que deveriam cuidar dessas ovelhas? Por que eles não cuidaram dessas ovelhas? E Jesus tem piedade delas. Jesus tenta fazer qualquer coisa para que elas modifiquem a sua atitude. E Jesus faz. Ele transforma esses cristãos. Ele devolve a vida e a sociedade. Mas antes ele fala do reino de Deus. E ele nos pede: a colheita é grande e poucos os operários. Há muito o que fazer na nossa sociedade. Está falando daqueles dias do reino de Deus? Está falando de todas as épocas. Está falando de hoje para nós, que precisamos ouvir Jesus e ir até onde estão essas pessoas sem pastor, que estão à margem, que estão doentes, que não tem quem os cuide deles, todos aqueles que estão aí jogados nas periferias existenciais da vida. 2 textos que nos ajudam a mostrar a prática de Jesus: a oração, o encontro, a vontade do Pai, e o tempo todo uma ação que reerguia as pessoas para devolvê-las à vida e uma vida digna. No primeiro caso, Jesus está na montanha em oração. No segundo,
Jesus está percorrendo as cidades e as aldeias, compadecendo-se das multidões cansadas e abatidas. Duas ações: ação e oração, oração e ação. O olhar que está diante de Deus é o mesmo olhar que está diante do sofrimento do irmão. Que a gente jamais se esqueça desses dois olhares na doutrina social da igreja. Nós olhamos para Jesus, o que ele fazia, e trazemos para o nosso tempo. É isso que nós queremos fazer. Ouvindo os nossos pastores, os nossos papas e os últimos e o ensinamento da igreja, nós queremos também alimentar uma vida de fé e de oração. Estar a sós com Deus, alimentar aquilo que é a vontade de Deus em nós, fazer o nosso dia aquilo que Deus nos pede, a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo a vontade de Deus, olhar por aqueles nossos irmãos que estão à margem da história, e ir ao encontro deles, para ajudar a promover, para devolver a vida, para construir a sociedade justa, solidária e fraterna, o reino de Deus. Na prática, quando nós ouvimos esses dois textos, a gente pode olhar a montanha e a rua. O lugar da oração, onde a gente está a sós com Deus, e a vida concreta, com todos os problemas que a vida tem. Uma não exclui a outra, mas elas se complementam para fazer a vontade de Deus. Elas se interpelam e se enriquecem mutuamente. Aquilo que a gente reza nos faz ver o que está faltando na vida do povo. Aquilo que está na vida do povo nos faz ver que precisa da ação de Deus para ajudar a devolver a vida. Ação e oração. A montanha e a rua. A oração e a vida concreta. Quanto mais Jesus se aprofunda na sua intimidade com o Pai, lá na montanha, mais ele se desdobra no compromisso com os pobres na rua. Quanto mais Jesus faz a vontade do Pai, quantas vezes nós vemos Jesus em oração, de manhã, de tarde, à noite, na madrugada, num lugar deserto, a madrugada toda, quantas vezes Jesus está na presença do Pai. E quanto mais ele escuta o Pai, mais ele se desdobra no compromisso, e a gente vê como ele trabalhava, como ele está nas ruas, como ele vai aonde está o povo, e o povo que estão de maneira especial lá nas periferias. A montanha exige a rua, e a rua exige a montanha. A oração, ela vai nos levar à vida concreta, e a vida concreta vai nos levar à oração. É isso que a doutrina social vai nos ajudar a viver sempre. Oração e ação social, elas constituem duas dimensões inseparáveis, indissociáveis de uma mesma prática, a prática de Jesus, que deve ser a prática do cristão. Tudo isso ficará muito mais evidente em episódios como o Bom Samaritano. Podemos ler o trecho do Bom Samaritano, e eu vou deixar isso para vocês lerem. Vou pedir para vocês lerem em casa, e na hora do seu resumo, procure fazer uma breve leitura. Por que estava acontecendo aquela situação? Quem era aquele que estava caído, ferido, quase morto, sangrando? Quem era aqueles que ali passaram? Por que uns tiveram preocupação e outros não? Quais eram as preocupações ideológicas que haviam ali? Quais eram as preocupações que nós vemos aqui de ligar a fé e a vida que estavam presentes nesse texto? Quem de fato agiu fazendo a vontade de Deus? Podemos pegar um outro texto, a narração do juízo final, Mateus 25, 31 a 46. Quem foram aqueles que durante toda a existência humana fizeram a vontade do Pai? Quais foram aqueles que Jesus encontrou e falou: você é meu amigo, você é meu irmão, porque eu recebi os teus presentes, eu recebi aquilo que você fez? E quais são aqueles que Jesus falou: eu não te conheço, eu não sei quem você é? A narração do juízo final nos apresenta uma prática de vida de quem vive na presença de Deus.
uma prática de vida de quem vive praticando a justiça de Deus, que vive na verdade. E traduz para a gente de maneira precisa aquilo que a doutrina social nos pede. Buscar fazer a justiça acontecer aqui no nosso mundo, aqui na nossa história. Podemos também olhar os retratos das primeiras comunidades cristãs, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Duas opções, Atos 2, 42 a 47, Atos 4, 32 a 37. Aquele povo que via os outros viverem uma coisa diferente, não era o que eles estavam acostumados a viver. Eles viviam até numa situação de maior pobreza, podiam ter tudo, mas eles partilhavam, e partilhavam com os que tinham menos. Mas havia alegria, havia festa, e todos queriam aquilo que aquelas pessoas tinham. E a gente vê que aumentava cada vez mais o número de cristãos. O que é isso? Que quanto menos a gente tem, parece que mais a gente quer, mais gente queria participar. Por que Deus faz isso conosco? Então, o retrato e o exemplo das primeiras comunidades cristãs vai permanecer eternamente como um grande questionamento para quem quer fazer a vontade do Pai. E a doutrina social da igreja apoia e pega estes exemplos para todos nós. Se por um lado, a mensagem que nós ouvimos no Evangelho, ela tem como centralidade inquestionável a preocupação com o reino de Deus, por outro lado, o reino de Deus, o coração desse reino, ele encontra-se os pobres. Os pobres. Os pobres são os prediletos de Deus. Atenção mais uma vez. De um lado, a mensagem, a centralidade inquestionável, o reino de Deus. Que o reino de Deus aconteça hoje. Por outro lado, o Evangelho nos fala que os prediletos para viver nesse reino de Deus são os pobres. Em todo momento, no caminhar de Jesus, ele se encontrou com esses pobres. Pobres de diversas categorias. E a todos, Jesus amou, olhou lá no fundo da sua existência, os reergueu na sua história. Devolveu-os à sociedade, como sendo pessoas importantes para o mundo e para Deus. Fez com que eles sentissem-se aquelas pessoas preferidas e especiais. E Jesus vai nos falando das mulheres, das crianças, das viúvas, daqueles que estão à margem, daqueles que caíram, dos doentes, dos leprosos, até mesmo a prostituta, até mesmo aqueles que o bandido que está ao lado dele na cruz. Os pequenos, os pobres, são os prediletos do reino de Deus. A justiça social nos faz olhar a nossa sociedade e ver esses pequenos e esses pobres que estão aí à margem. Não são poucos, são muitos, estão aí. De acordo com o tempo, podem ter mais, podem ter menos. Hoje, ano 2020, dá uma olhada ao nosso lado. Quantos são esses irmãos que estão à margem, que estão caídos? Nós veremos daqui a pouco o número de pobreza que aumentou no nosso país de alguns anos para cá, que tem nos questionado. Então, que a gente possa prestar atenção, quem são esses prediletos do reino de Deus? É para eles, é por aqueles que foram jogados à margem, que Deus sempre quer incluir um reino onde todos possam viver com dignidade. Atenção, porque quando a gente ouve que os pobres são os prediletos, não está dizendo que os outros não são, que não há espaço para os ricos, há espaço para todos, há espaço para todos no reino de Deus. E eu agora os convido a ver este vídeo que nós pegamos pela Canção Nova e que vai nos retratar um pouquinho sobre a realidade de hoje, a realidade do nosso povo e como aumentou a pobreza. Peço a todos vocês que prestem atenção e logo depois, já está na plataforma da faculdade, vocês me mandem esse resumo, o resumo da nossa aula, mas de maneira especial disso que nós estamos vendo. Deixo também linkado outros vídeos que falam dessa pobreza para que vocês possam ver. A economia global mudou e com ela o cenário da pobreza no mundo, que está em queda desde a década de 1980. Mas uma recente pesquisa elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que no Brasil
há dados preocupantes verificados entre 2012 e 2018. Dados da pesquisa indicam a pobreza extrema atinge principalmente a população negra ou parda, em sua maioria na região norte e nordeste do país. São pessoas que vivem com menos de R$ 145 por mês. E a forma de energia é de gado, porque todo mundo aqui está morando em barracos, a conta de moradia. A pesquisa identificou as condições de um quarto da população brasileira que ainda vive com menos de R$ 420 de renda per capita por mês. A medida mostra também que 1 milhão de pessoas deixaram a linha da pobreza no Brasil, mas ainda tem 13 milhões e meio que vivem em condições de pobreza extrema. Os números poderiam ser diferentes, ser favoráveis, se não fosse a crise que o país enfrenta desde o ano de 2015. Em 2018, 6,5% da população se encontrava em situação de pobreza extrema. O número se manteve estável em relação a 2017. 52 milhões e meio são considerados pobres. Esse sociólogo analisa o crescimento da pobreza nesse período, comparando o cenário mundial e o do Brasil. A tendência à diminuição da pobreza no mundo é um fato. A pobreza não está aumentando no mundo. E a razão básica disso é a atividade econômica, onde o empresariado investe e cria empregos, a renda aumenta e a pobreza diminui. Por que é que a pobreza no Brasil diminuiu, aumentou, tanto a extrema pobreza como a pobreza, entre 2014 e 2018, que são os dados apresentados? Porque a atividade econômica diminuiu. Então, foram 4 anos seguidos de recessão. Então, sem emprego, sem atividade econômica, sem renda. Sem renda, muita gente entrou nessa faixa da pobreza. Ele afirma que a diminuição da pobreza é acontecimento global. O grande desafio é recuperar o país da crise econômica. Criar emprego para o sociólogo é mais importante do que políticas públicas. Porque quem acaba com a pobreza é a atividade econômica. Porque se não houver atividade econômica, se não houver criação de riqueza pelo empreendedorismo, o Estado não tem como recolher imposto. Porque o Estado não cria imposto. Aliás, o Estado não cria riqueza. Ele somente se apropria da riqueza dos vários segmentos, de todos nós, através dos impostos. E redistribui isso. Agradeço a participação de vocês nesta aula e aguardo lá no e-mail que está da Fajopa os resumos desta aula. Até a próxima.